bem, começando aqui o nosso Raiz Gospel Podcast, né? Começamos. Agora de verdade, né? De verdade. Convidado de verdade com a gente hoje aqui. Tá eu e Bigael aqui recebendo o nosso pastor presidente, né? Nosso pastor. Tô até nervoso, Biga. Eu tô nervosa, confesso. Que responsabilidade. A gente tá sempre com ele lá, mas hoje agora bateu, de frente, é, de frente. A gente queria começar bem, para começar bem, nada melhor do que receber a presença do nosso pastor presidente, que vai abençoar a gente aqui, pra gente seguir nessa jornada. E ele chegando aqui, o resto a gente pode vir depois, né? Com certeza. Muito bem, então, pastor Paulo Roberto Ramos, com a gente presente aqui no nosso podcast hoje. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo da hora que a pessoa estiver assistindo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus seja com você que está aí sintonizado no podcast especial chamado Raiz Gospel, que vai fazer a sua presença marcante na internet, na sua casa, na sua vida, para trazer aquela palavra abençoadora, aquela palavra com conteúdo, que vai fazer uma transformação no seu viver. Beleza, isso aí. Podcast hoje em dia aí na internet tá cada um, né, com uma linguagem aí meia pesada. Os pastores, a gente tem visto que alguns pastores querem até ir participar dos podcasts, de atuar na internet, mas infelizmente às vezes a linguagem que se usa é inadequada, o produto que se usa é inadequado, e a gente fica realmente desconfortável de estar num ambiente desse, né, pastor? Isso é verdade. Nós temos o seguinte, nós temos um compromisso, e eu tenho certeza que o podcast Raiz Gospel tem esse compromisso, tem um compromisso com a verdade do Evangelho, não é? Por isso se chama Raiz Gospel. Está lá na raiz, naquela raiz da palavra, na raiz de conteúdo. O pastor pegou, já pegou. Isso aqui é importante. É isso aí. De linguagem, de conteúdo, de princípios, de valores, de crenças que a gente defende. Nós precisamos disso aí. Há um motivo raiz mesmo para defender aquilo que a gente sempre fala, não é? No ambiente de igreja e fora de igreja também. Verdade, não é verdade? Nossa linguagem tem que ser uma só. Exatamente. E, pastor, a gente tem visto aí, né? A gente vê sempre aí a galera com essa... Que eu controlo também, tem que controlar aqui, pastor. O negócio todo aqui é bem moderno. Bem moderno. E eu tô aprendendo, vou chegar lá. Pastor, a gente tem visto que, né, as igrejas hoje também tá vindo para essa... Eu sou suspeito de falar porque eu atuo lá na mídia da nossa igreja. O senhor sempre dá aquele apoio pra gente lá trabalhar, sempre criar coisas novas, mas eu percebo que as igrejas têm vindo aí para essa área de internet. O senhor que é um pastor tradicional, né, antigo, da época mais antiga, hoje já vem para a época nova, moderna também. A gente queria saber como é que o senhor começou, pastor. O senhor já nasceu no berço evangélico, não? Eu não nasci no berço evangélico. Eu nasci, meus pais, eles não eram evangélicos. E eu tinha uma tia que frequentava a igreja, depois se tornou membro da igreja. E ela morava conosco, nossa casa. E através dela, ela me deu um evangelho de João, uma vez para eu ler, de presente. Aí eu peguei o Evangelho de João e um dia lá, passando uma crise interior muito grande, não é? Porque todos nós temos um momento que a gente sente um vazio na alma. Não tem ser humano que não tenha um momento que ele começa a se perguntar: para que eu nasci? Para onde eu vou? De onde eu vim? Exatamente. Essa crise existencial, esse vácuo existencial, me fez ler aquele Evangelho de João. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu comecei a ler aquele Evangelho de João, foi a primeira vez que eu tive contato sério com a palavra de Deus e com o Evangelho. E comecei a ler e começou a acontecer algo dentro de mim, assim, gostoso, especial. Já era o Espírito Santo falando comigo, fazendo um trabalho dentro de mim, não é? E eu senti, assim, um gozo inefável quando eu acabei de ler. E eu não sabia explicar, porque eu não conhecia o Evangelho. Não conhecia, nem conhecia por que aquilo estava acontecendo comigo. Aí depois de algum tempo, não é? Né, mais ou menos a idade de 19 anos, eu tinha uma namorada que ela não era membro da igreja, não. Ela não era membro da igreja, não. Mas ela queria me pegar. Aí ela me levou para a igreja, para eu conhecer uma noite. Aí nós íamos até a um cinema, mas eu tenho um amigo chamado José Carlos Teixeira Lopes, um grande amigo, e a esposa dele, a Fanny, disse assim: por que vocês não vão hoje à igreja? Aí eu disse para ela: em vez de ir ao cinema, vamos hoje à igreja. Foi o grande diferencial, porque quando naquela noite que eu fui na igreja,
houve um apelo e aceitei a Jesus. Que bacana. E ali eu comecei a ter... Mas era batista, pastor? Batista, a Igreja Batista em São Francisco Xavier. Aqui no Rio? Rio. Aqui no Rio. Lá na rua Licínio Cardoso, 331. A igreja existe até hoje, não é? Isso foi há mais ou menos há 51 anos atrás. 51 anos atrás. E foi ela e o senhor para a igreja lá? Fomos, não. Ela aceitou de boa ou o senhor fala, não, vou no cinema não, para a igreja? Não, ela não aceitou não, porque ela... Geralmente. Ela fez uma resistência, mas nós fomos. E lá eu me decidi, eu me firmei e ela não se firmou. Ah, entendi. Aí ela quis seguir a vida dela e a gente tem que respeitar, né? E eu me firmei nos caminhos do Senhor, no Evangelho. Foi um canal. Aí ela foi um instrumento de Deus e eu sou grato a Deus a vida dela legal. até hoje. Amém. Não é porque eu acho que a gente tem que ser grato. Gratidão é um atributo que a gente tem que ter na vida da gente. E como é que chegou na Monte Oreb, pastor? De lá de São... Não, aí eu fui... São Francisco Xavier, eu quando estava com mais ou menos 20 anos, foi um pastor Janai, foi fazer umas conferências. E no domingo de manhã ele fez um apelo vocacional. Aí eu e outro rapaz nos entregamos naquele dia, aquele apelo vocacional. Mas aí eu continuei, fui para o seminário, entrei para o Seminário Batista Teológico Batista do Sul do Brasil em 1971. Aí, em 1971, comecei a fazer o seminário. No primeiro e no segundo ano do seminário, era seminarista da igreja, né, de São Francisco Xavier. E lá era bom, como seminarista, eu tive a oportunidade de crescer. Me colocaram como presidente da União de Jovens de Mocidade. Porque antigamente existia esse negócio de união de jovens de mocidade. Eu lembro. E a união de jovens de mocidade se reunia aos domingos, de 6 às 7, antes do culto. Isso. Era Mocidade o nome. Era Mocidade. Não era Ministério de Jovem. Não, Mocidade. Era Mocidade. E ali eu fiquei 2 anos, aprendi muito. E também foi dada muita oportunidade de fazer evangelismo. Eu fazia um evangelismo lá no Morro da Mangueira. Isso quantos anos, pastor, o senhor tinha? Eu tinha... Aí eu já estava na faixa de 20 anos. 20 anos. Com 21, fui para o seminário. Aí no seminário fui exercendo essas atividades, evangelismo, união de jovens, de mocidade, escola bíblica dominical. Aí o meu pastor, ele recebeu uma chamada divina para ser pastor da primeira de Curitiba. Aí eu achei ele muito corajoso, pastor Marcílio Gomes Teixeira. Achei ele muito corajoso porque eu com apenas o segundo ano indo para o terceiro ano do seminário, e ele me botou para dirigir a igreja, a parte do púlpito da igreja. A parte administrativa ficou com um vice-moderador e a parte de púlpito da igreja ficou comigo. E ali eu fui aprendendo, porque só se aprende fazendo. Exatamente. Na prática. A prática diz tudo. Não adianta se você fica uma pessoa teórica. Até eu tenho uma ilustração muito interessante sobre prática e teoria. Disse que um homem queria que o filho dele fosse ferreiro. Aí ele pegou o filho, não é? Levou para o ferreiro e disse assim, olha, eu quero que o senhor ensine meu filho a ser ferreiro. Quero que meu filho se forme e saiba trabalhar nisso. Primeiro dia que o garoto foi trabalhar, o garoto chegou em casa todo sujo de carvão, rosto sujo, corpo sujo. E o pai achou um absurdo aquilo. Eu não estou aqui para que meu filho fique tão sujo. Chegou no outro dia, ele foi lá no ferreiro e disse, meu querido, eu queria que meu filho aprendesse a ser ferreiro, mas não se sujasse, que ele ficasse aqui vendo você trabalhar. Ele disse, então se o senhor quer assim, está tudo legal. Aí botou o garoto sentadinho, todo dia ele chegava limpo, mas não fazia praticamente nada. Depois de um tempo ele disse, olha, alguns meses disse assim, ó, eu tudo que tinha que ensinar o seu filho, ele ficou sentadinho aí e ele viu. Então, agora o seu filho já está formado. Aí ele disse, então vou fazer o seguinte, deixa o meu filho, não é, fazer uma faca na forja. Aí ele foi fazer a faca na forja, não soube fazer nada. Aí o pai ficou estressado com o ferreiro, mas o meu filho não soube fazer nada, ele disse, a culpa é do senhor. Por quê?
Porque existe um ditado que diz assim: só se aprende fazendo. Isso aí. Só se aprende fazendo. Verdade. Então, no Senhor, evangelho é a senhor, mesma coisa. Mesma coisa o senhor, né? Foi pra luta, não é? Tomar conta de uma congregação e da igreja também. Na congregação eu ia um dia na semana. E na igreja ia no outro dia da semana. Dia da semana. E aos domingos na igreja também. E ali eu fui aprendendo. Foi o meu grande laboratório. Mas isso aonde, pastor? Igreja Batista em São Francisco Xavier. Ainda estava lá ainda. Ainda estava em São lá, Francisco na Xavier. Relicino Cardoso 331. Aí quando chegou em 1974, Eita. 74. era pastor interino de Monte Oreb, o pastor Roque Monteiro de Andrade, um grande Ah, professor. Meu professor, além de meu professor, ele era um grande escritor. Aí ele me convidou: você não quer conhecer a igreja, não? Você mora no Rio, pode ser que você seja chamado para pastorear lá. E a igreja era bem pequenininha, não é? Bem 74. pequenininha. 1974. A igreja tinha mais ou menos uns 160 membros. Cara, Não é? pequena, era igreja pequena. Era uma igreja pequena. Era no mesmo local, pastor, ali em Vila Era o Nova? mesmo local, mas eu só tinha 3 terrenos. Depois que eu me tornei, eu comprei ao todo 23 terrenos. Não, hoje não. Nesse tempo, fomos adquirindo muitas propriedades e a igreja teve a sua expansão. Aí tá bom. Aí eu comecei a vir aqui, pregando aos domingos, não é? E a igreja gostou, um jovem. Aí me O convidaram. senhor é jovem ainda? É jovem solteiro. Era 20 e poucos anos, né? 24 anos. 24. Minha idade. 24 Eu tô chocada. A idade também caiu. Minha idade. Aí, solteiro e tal, mas já estava namorando a pastora Marileia, minha esposa. Mas aí não era noivo nem nada. Aí depois fiquei noivo. Eu me formei em 1974, em dezembro, 30 de novembro de 74, tomei posse dia 1º de dezembro de 1974 e me casei em 24 de janeiro de 1976. Caramba. Né? Caramba. 1976. Mas é isso que então, no caso, o senhor assumiu a Monte Oreb e depois casou? Depois casei. Pastor solteiro, eles me aceitaram assim. Diferente. Porque já era batista tradicional naquela época. Né? Era bem tradicional a igreja, bem tradicional. Era uma igreja bem tradicional mesmo. Não era a igreja que tinha a relevância que tem hoje. Sim. Mas era uma igreja tradicional e aqui na região inaugurou-se e fundaram muitas igrejas com o nome de monte. Monte Tabor, Monte das Oliveiras, Monte Sinai, Monte Oreb, não é? Era os montes. Eram os montes. Plantaram um monte de monte. Plantaram um monte de monte. É porque Campo Grande também é um monte de monte em volta, né? O campo é grande. O campo é grande. Entendeu? Campo Grande é considerado o maior bairro da América Latina. No maior número de eleitores e de habitantes. Ah, é? Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe. E o senhor é carioca, pastor? Eu sou carioca, nascido em Botafogo, criado no bairro de São Francisco Xavier, num subúrbio do Rio, não é? É um subúrbio do Rio, uma família simples, não é? Meu pai era policial, agente da Polícia Federal, e naquele tempo a agente da Polícia Federal não era tão forte como hoje, né? Hoje é mais forte. E meu pai era policial, e depois foi bonito porque eu me converti, tinha minha tia, aí foi a minha mãe, depois foi o meu pai, depois foi a minha irmã, depois foi o meu irmão. A família toda. Só está faltando umzinho que já é decidido, mas ele ainda não está membro de uma igreja. Mas, se Deus quiser, brevemente será. Ô, pastor, o senhor tem uma memória muito boa, né? O senhor tá falando aqui, eu sempre percebi isso no pastor desde lá da igreja, né? É tudo ano, né? É porque acontece o seguinte, nós temos que exercitar. Memória se exercita. Eu consigo, numa reunião de meia hora, guardar nome de 100 pessoas que estejam falando comigo. Porque eu tenho método. Memorização, você tem que ter método. Diga e você pra nós, tem pastor. que... Qual é esse método? A gente quer aprender esse método. O método eu quero chegar nessa idade assim também, pastor. Método da repetição. Você guarda o rosto da pessoa e vai repetindo, não é?
Por exemplo, a Rosana está aqui, a Abigail, Isso. Rodrigo. Eu conheço o nome de A todo Rosana mundo. tá de fotógrafo ali. Jefferson, não é verdade? Verdade. A gente vai guardando. Aham. Mas assim, a gente fala porque a Biga com 24, né, Biga? Eu também com 41 agora que eu fiz. Eu já tô perdendo a memória, pastor. Eu tô tentando exercitar, fazer esse exercício aí, mas tá Você difícil. tem que exercitar. Aliás, uma das coisas, é muito interessante, um dado de saúde. Você exercitando a memória, por exemplo, existe um mal que está afetando muitas pessoas idosas no mundo hoje, que é o Alzheimer. Alzheimer. E uma das coisas do Alzheimer que ele destrói é a memória. A memória passada, e vai perdendo a memória passada, só fica com a memória presente, não é? Recente. Recente, E a pessoa, uma das coisas que ele diz é exercitar a memória e aprender uma nova língua. Na terceira idade, você aprender uma nova língua. Você vai fazer com que... Você vai fazer musculação com os teus neurônios. Atividade Aprendeu, física com os neurônios. É isso aí. Porque a gente também vê, pastor, que o senhor está sempre à frente do seu tempo. Começou 24 anos, né? Já quebrou um protocolo de não ser casado ainda, e obviamente casou logo em seguida. E até hoje o senhor inova, né? Até hoje o senhor está sempre à frente do tempo, né? A gente tem que estar à frente do tempo. Por exemplo, a nossa igreja. A nossa igreja, ela investe muito em tecnologia, ela investe muito em coisas modernas. Eu, como pastor também, aquilo que é bom, que a gente vai poder crescer, faz a gente que seja algo, que seja um instrumento para a gente entrar na sociedade, ter capilaridade, a gente tem que criar. Exatamente. E vocês também, como ovelhas, não vê aqui? Exatamente. Um trabalho assim, eu creio que... Na verdade, aqui é fruto de lá. Isso, tudo vai expandindo. É verdade, porque a gente começou na mídia, né? A Biga, que sempre atuou lá na mídia, o Hugo, a rapaziada que tá ajudando aqui, Jefinho. Todo mundo veio e cria da Batista Monte Oreb, né? E assim, e a gente tem reparado também, pastor, voltando aqui para a parte da igreja, para a gente entender, porque é muita curiosidade. O pessoal pede muito para entender como é que é a Monte Oreb. Porque a Monte Oreb hoje aqui em Campo Grande tornou-se a maior referência de igreja. Nem falo da Batista especificamente, de qualquer denominação. É meio que até todo mundo conhece até Monte Oreb. um status, né? Você falar que é da Monte Oreb, né? Isso Porque aí. a Monte Oreb é sempre muito, muito referência. A pergunta que eu faço é a seguinte: como o senhor conseguiu pegar uma igrejinha pequena ali, 100 e poucos membros, e transformar hoje na mega igreja, na potência que é? Como é que foi isso, pastor? Nós temos que entender que isso é um propósito de Deus, em primeiro lugar. Sem Deus você não vai a lugar nenhum, não é? Verdade. Sem Deus você vai a lugar nenhum. E também o seguinte, eu consegui sair do aquário batista. Exatamente. Eu não fiquei num aquário preso. O que é isso, pastor, aquário batista? Aquário é o seguinte, há pastores que eles ficam na sua denominação e têm medo de sair daquele aquário para mergulhar no oceano mais profundo. Se acomoda, né? Se acomoda. E eu saí. Hoje eu tenho relacionamento com os pastores mais importantes da mídia. Os meus amigos hoje, que eu me relaciono, não é? Pastor Silmar Coelho, pastor Silas Malafaia, Cláudio Duarte, que é minha ovelha, não é? Claudinha. Ezequiel Teixeira. Essa turma toda está na mídia há muitos anos. O relacionamento, a sua network é que vai te fazer diferença na sua vida. Se você não melhorar os seus relacionamentos, dar um upgrade nos seus relacionamentos, botar ele para cima, você fica na mesmice a vida toda. Então, uma das coisas que Deus me ensinou foi isso. E em 1993, eu comecei isso na minha vida. Comecei a sair desse casulo e comecei a fazer um tráfico de amizade em outras denominações com líderes que estavam à frente do meu tempo. E ali a gente vai aprendendo e vai ensinando também, mas vai aprendendo. Então foi isso. E o senhor também, pastor, a gente tem reparado, o senhor tem revelado, né? Assim, o senhor citou o Cláudio Duarte, que é um pastor que está aí na mídia, né? Internet, tá sempre aí, mas eu lembro do Cláudio Duarte começando lá na Batista, careca, né? Careca ainda, né? Podemos dizer que o Cláudio Duarte foi revelado em Monte... O senhor que... O grande passo do Cláudio, o Cláudio era um menino, sempre foi maravilhoso, uma criatura, um caráter, uma vida muito bonita. E eu fui
assistir um culto numa igreja. E lá eu conheci o Cláudio. Aí ali naquela noite eu disse, você não quer trabalhar comigo, não? Bem direto. O senhor convidou ele, então? Eu convidei. Ele era da Metodista Wesleyana. Ah, é? É. Aí eu tinha um Que legal. culto que já era uma revolução em Monte Oreb, porque quem descobriu o Cláudio, o Silmar Coelho, apresentou ao pastor Silas Malafaia, e o pastor Silas Malafaia, que já era um nome nacional, é que alavancou ele. Eu descobri e apresentei o pastor Silas. Silmar também foi o senhor. Silmar Coelho também. Silmar Coelho. O Silmar eu lembro. É, Eu lembro, era pequenininho. Silmar iniciou em 1998 um culto na nossa Isso. igreja com 200 pessoas. Falei isso pra Biga, 1998, viu? 98. E nós Eu tinha criamos, 18. né, juntos. Ele já tinha uma experiência com esse modelo litúrgico de culto chamado Culto da Vitória. Aí nós colocamos esse culto na segunda-feira. Aí deu certo, nós colocamos a quarta da palavra, quinta do avivamento, sexta soltinho. Aí foi indo. Entendi. Foi indo, evoluindo. A igreja é muito em cima, o crescimento da igreja é muito em cima de celebração. Sim. E a igreja também tem o bom hábito de fazer grandes eventos. Agora mesmo em agosto vamos ter grandes eventos. Evento com Jeremias, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Vamos ter o Congresso de Jovens, que vai ter grandes cantores e pregadores. Vamos ter também um trabalho com um dos maiores no Rio de Janeiro, pastores na área preparado para a área de negócios, não é? Nós vamos ter o nosso culto dos empreendedores no dia 10, com o pastor Djalma Pinho. Ele é doutorando nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, na área de empreendimento. Então ele vai falar. Então nós estamos inovando. Esse culto do empreendedor é novo. E que nós criamos. E tem também a Igreja da Barra, né, pastor? Temos Monte a Igreja Oreb. da Barra, que está lá no hotel, lá na Praia do PP. Isso. Praia do PP tem aquele hotel que fica lá na esquina. Agora eu esqueci o nome daquele hotel. Sim. E a igreja está funcionando lá. Agora mesmo no dia 22 vai uma caravana, já está certo, já 2 ônibus cheios, 2 ônibus cheios. de 90 Legal. a 100 pessoas, para fazer o quê? Vai ter um domingo com um especialista em empreendimento, outro especialista em outra área. Vai ser um trabalho muito bem feito. E o pastor sempre está lançando coisas novas, né? Propostas novas. A gente acompanha a Biga que participa lá, do Soltim, né? Que a rapaziada jovem está sempre. Eu lembro do pastor, da questão do pastor descer vestido de Magneto. Pastor, a conversão do pastor Magneto. O senhor não sabe a repercussão. É, exatamente. Olha, É uma coisa inovadora. Explica até pra no mim, meu né? colégio, na época. Colégio, pô, Você- teu pastor virou Magneto. Mas vocês sabem que aquilo foi um grande amigo que eu tenho, que é o deputado Fábio Silva. Ah, sim. Ele uma noite veio assistir, eu sempre o chamava para assistir o Congresso Jovem. Aí eu convidei o deputado Fábio Silva, que é um dileto amigo, e ele disse assim, rapaz, você sabe que você parece com o Magneto? Aí eu disse, de onde você tirou isso, rapaz? Mas você parece com o Magneto. Aí, os adolescentes, eu vi que eu tinha que criar uma linguagem para falar com os adolescentes da igreja. Uhum. Então, eu disse, eu vou bolar um negócio. Aí conversei com o meu filho, pastor Marcos, que gosta muito de super-heróis. Gosta muito. Aí ele disse assim, papai, nós vamos montar aqui. Aí peguei um garoto que fazia teatro para ele fazer, não é? Todo o desenvolvimento produção, da né? narrativa. Uhum. A narrativa terminava com a conversão do Magneto. Uhum. Aí fomos comprar roupa. Fizemos a roupa. Aí bolamos, não é? A chegada do Magneto, que ele subia num cabo, né? Especial de aço, com aquela iluminação, a chegada dele. Então foi um sucesso. Agora eu não podia imaginar que esse evento na igreja fosse encher como encheu. E desse o resultado que deu. É porque foi a semana que todo mundo queria ver a conversão do Magneto. Exatamente. Isso. A conversão do Magneto. Tivemos 12 adolescentes se convertendo. Que legal. Então o objetivo foi alcançado. Bacana. E é uma coisa muito importante, a gente tem que entender o seguinte, o pastor, ele tem que procurar a linguagem para falar com a criança
ele tem que procurar a linguagem para falar com os adolescentes, a linguagem para falar com os jovens, porque o pastor tem que estar sintonizado, que ele não pode falar com a mesma linguagem para faixas etárias diferentes. Verdade. E outra, a gente tem que se despir de si mesmo para vestir uma roupagem para fazer essa linguagem. Muitos dizem assim, rapaz, você for botar a roupa do Magneto, botei, não tem problema nenhum. Como estou bolando aí, não é? Quando eu fizer 75 anos, vou bolar aí a conversão do, vamos dizer assim, do Batman. Isso, e a gente vai ajudar na produção disso, né? E a gente viu também, pastor, eu já presenciei lá na igreja uma pista de skate, com a galera participando lá do skate. Já vi o pessoal de moto também, de motocicleta lá na igreja. Isso aí é uma situação muito à frente né? As igrejas aí tradicionais não aderem muito a essa ideia. O que leva o senhor a fazer isso assim? O que motiva o senhor? Você tem que ter liderança para fazer isso. Nós já tivemos muita liderança em cima de skate. Eu acho que está na hora de voltar. Nós já tivemos um grupo que todo sábado ia para Barra, não é? Fazer surf, não é? Lembro. Teve um grupo na época do Paulo Brasil. Tem o nosso vôlei também. Isso. Não, que a gente joga vôlei. A igreja tem uma quadra. Para quem não sabe, o pessoal de casa que não sabe, a igreja tem uma quadra poliesportiva, onde a Abigail quebrou o pé lá, né? A grande jogadora. Profissional, gente, profissional. O tamanho dela, o tamanho de jogador de vôlei. O Rodrigo, fala aí, eu fiz o ponto. Exatamente. O ponto foi feito. E o pastor lá sempre tá. Acho que o pastor nem sabe que a gente joga lá na quadra. Qual é o dia que você joga lá? Às terça-feira. A gente tá sempre lá tentando jogar alguma coisa. Tem os meninos que jogam futebol, as meninas jogam vôlei, e o pessoal que não sabe, o pessoal de casa que às vezes não tá ligado, o pastor tá sempre aí à frente, aí inovando, e essa questão do skate, né, e surf, tem essa coisa do droga, de bebida, o pessoal que usa algum tipo de entorpecente, e aí mostrando com a galera jovem que não precisa usar droga pra surfar, né, pastor? Você pode praticar esporte na igreja. Na igreja? Você acha que a igreja é só pra cultuar? Não, vai Exatamente. lá. Essa aqui é a ideia que nós temos que ter. Que a igreja é um lugar que... A igreja não é uma redoma. Isso aí. Ou outra, eu sou contra esse tipo de igreja cheia de santarronice, de legalismo. Exatamente. Não é? A igreja é um lugar alegre, porque nosso Deus é um Deus alegre, que gosta de festa e de alegria. Nosso Deus não é sisudo, não é um velhinho que está lá sisudo, mas é um Deus maravilhoso, que gosta de alegria, gosta de festa. Jesus gostava de festa. Eu tenho certeza, eu que conheço tanto o povo judeu, viajo muito para a Terra Santa, sei que o povo judeu é um povo alegre. Jesus era judeu. Jesus devia dançar, brincar, não é? Ser muito alegre. Bem solto. Então, falar de... Vamos tentar agora tirar nossas dúvidas, Biga. Eu aproveito para tirar as dúvidas com o pastor. Com certeza. Pastor, a gente estava aqui outro dia, conversando aqui, nossas reuniões de pauta aqui, tentando trocar ideia sobre algumas coisas, e o senhor falou de Jesus agora, que era o cara que participava das festas e tal, tava sempre aí com a galera, tava metido com gente, às vezes, até que não prestava para poder fazer a evangelização. E a pergunta que a gente tinha era o seguinte, que a gente chegou a tentar... Jesus, ele multiplicou vinho, não foi isso, pastor? Vinho mesmo ou era suco de uva? Não. Pode tomar aquele vinhozinho? Como é que é esse negócio? A gente quer entender isso. As pessoas querem inventar. O texto ali é vinho. Jesus transformou a água em vinho mesmo. Não foi suco de uva. Não foi suco de uva, coisa nenhuma. Traz o meu vinho aí, por favor, Rosana. Jesus transformou. Aliás, a Bíblia Sagrada, ela não condena o uso do vinho. O que ela condena é o mau uso, que é a embriaguez e que é o vício. Entendi. Aliás, você pode ser viciado em Coca-Cola. Verdade. Viciado, tem gente Café. que é viciado. Eu tive um amigo, Edson, que faleceu há uns 3 anos atrás. A causa do falecimento, uso abusivo de Coca-Cola. Ele teve uma cirrose hepática e morreu. Nossa. Um crente. Usando Coca-Cola. Coca-Cola é viciado. Ele tomava 3, 4 litros de Coca-Cola por dia. Que isso? Então era uma pessoa viciada em Coca-Cola. Não tem o viciado em comer, obesidade? Morre de obesidade? É a mesma coisa. Então nós temos que entender o seguinte: a Bíblia não manda a gente ficar nos extremos.
não é? Então a gente tem que ser pautado tudo com ordem e decência e com sabedoria, não faz mal. Então pode cerveja sem álcool, pastor? Eu não vejo problema em tomar uma cerveja sem álcool. Osana, eu não minha- vejo. Brincadeira. Eu não vejo. Então, eu não posso falar nada, que eu não bebo nem Coca-Cola, nem cerveja, nem nada, mas é uma dúvida que a galera sempre tem aqui. Uma pergunta. cerveja sem álcool já diz o nome, que ela não tem álcool. Não tem. Agora, nós temos que tomar cuidado. Aham, Tomar cuidado por quê? Se comer carne escandaliza o teu irmão, deixa tudo de comer carne. exatamente. Se você vai saber, eu sou pastor. Se eu chegar e pedir uma cerveja sem álcool, para depois explicar que aquilo ali não tem álcool, vai dar problema. Então Dá é um melhor não trabalho. tomar. E também é um ambiente, né, pastor? É o ambiente. Então, Aonde está tomando, aonde vai tá tomando, comprar. com é quem, complicado. etc, etc. E Então, falando, tem que citar. falando em comida, pastor, né? Essa coisa de comer, eu gosto também de comer isso aí. Todo mundo gosta. Sabemos. O senhor é conhecido como Paulão por quê? Que todo mundo É. tem esse apelido, vulgo Paulão, né? Por causa do Paulão. tamanho, eu Eu creio. lembro. É. Eu lembro. No Tem seminário, a foto aí, miga? Não, do pastor? Tem Tem aí, antiga pô. aqui? Então vamos Tem. botar. Vai, pode falar, pastor. Vou botar uma no foto. seminário, a gente tinham 3 Paulo Roberto. Paulinho, Paulo e Paulão. Então, Paulo Roberto Seaba, Paulo Roberto Soria e Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Ah, essa foto aí ficou muito boa. Ó, deixa eu ver, Nesse deixa eu- dia eu tava Vou abrir sorrindo aqui. muito. Essa aqui. Caramba. Que foto linda. Tem até o Essa nome da foto Márcia aí. ali, ó. Isso aí. Eu isso aí. tava Deixa eu encher a rindo tela aqui. nesse Essa aí, ó. dia. Tava rindo demais. Eu tava Pastora rindo demais. Marileia. E como é que foi, pastor, conhecer a pastora Marileia? Vou botar aqui na tela maior, Biga, para o pessoal ver lá de casa aí, ó. Pastora Que Marileia, foto linda. pastor Paulo. Essa foto tá muito bonita. Como é que foi, Parabéns, pastor? Márcia. Eu conheci a pastora Marileia em 1972 no seminário. Ela era da Assembleia de Deus de Madureira naquele tempo. E Ah, ela é assembleana? era assembleana. Aí ela foi querer estudar no seminário, foi a primeira mulher assembleana, ou melhor dizendo, o primeiro membro de uma igreja pentecostal a estudar no Seminário do Sul. Aí ela foi para lá e Essa a primeira pastora- vez que Novou. eu a vi, eu gostei dela. Ah, foi amor à primeira vista. Amor à primeira vez. Dizem que não existe, eu digo, eu acredito que existe, porque o meu caso foi esse. Que maneiro. Aí- o pastor casamenteiro também. Né? Ah, Mas gosto de pode fazer continuar, pastor. Depois a gente toca esse. É. Aí eu cheguei para ela, disse, você veio fazer o que aqui? Chamou pro cinema, Ela- pastor. Não, Cinema que Primeira não vez que eu foi a no vi. cinema da menina. primeira vez que eu a vi, eu disse, você veio fazer o que aqui, menina? Ela disse assim, não, eu estou aqui estudando, que talvez, tô visitando, que talvez eu venha estudar aqui teologia. Eu disse, olha, tem uma matéria aqui sensacional. Aí ela disse assim, qual é a matéria? Eu disse, paulologia. Ela ficou indignada. Que Mas cantada, caiu hein? na rede. Ah, é? Depois de 2 anos e meio, estava namorando E- comigo, ficou noivo e casou. Cara, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Deu 2 anos e meio que eu orei. Ah, é? Jesus, dá essa bênção. Cara, você ficou apaixonado mesmo. Apaixonado. Muito apaixonado. apaixonado. Caramba. E eu sempre ouço falar nas pregações que cristão tem que conhecer cristãos. Eu sempre incentivo o jovem É lógico. a estar dentro da igreja, conhecendo outros jovens. É porque o nosso mundo é diferente, né? Você, por exemplo, casar com um rapaz, ou a moça ou o rapaz, vice-versa, que não tenha a mesma fé, você vai ter muita dificuldade. Você vai ter muita dificuldade. Por exemplo, na criação dos filhos, se ele for de uma outra religião, aí ele vai querer levar o filho para aquela religião e você vai querer levar para outra, para a sua. Então é difícil. O jovem tem que pensar bastante. Complicado, né? Tá difícil hoje, né, pastor? Você... Ah, ela olha, tá falando isso por ela, pastor. Mas o isso, senhor tá querendo mas- já arrumar o casamento pra ela. Pastor, Não, olha, e eu ajudo, ela eu sabe vi, disso. eu sou Você no é púlpito. testemunha. Você é no testemunha. púlpito. Tem um ali que eu já estou Vou ficar- preparando para Abigail. Pastor. E a primeira letra do nome dele é M. Oh, meu Deus do céu. Depois eu não posso falar mais nada. Aí é muita revelação. Mas é muito casamento ali, né, pastor, que o senhor Muito. fez ali. Olha, o casamento mais interessante que eu fiz na igreja, que eu ajudei a iniciar o namoro, foi um casal. Ela possuía e possui, né, 1,84 m. Uhum. E ela chegou
naquele estacionamento coberto da igreja, pastor, eu não arranjo namorado na igreja, eu queria arranjar um namorado na igreja. Aí eu disse, mas por que você não arranja? Ela disse, pastor, eu com 1,84 m, eu não consigo. Olha, foi algo divino. Estava saindo lá no fundo um rapaz com 1,92 m. Na mesma hora? Na mesma hora. É de Deus, é de Deus. Policial militar, Eita. membro da igreja. Eu não vou falar o nome aqui do casal, não vai né? comprometer. Né? Aí eu disse assim, olha, Deus às vezes fala jato. Ela disse, por quê, pastor? O teu futuro marido tá vindo aí. Eita. Aí ela disse, que é isso, pastor? Aí eu disse, vem cá, filhinho. Vem cá. Na hora, pastor? Ele é neto ele é neto de um falecido irmão que eu amei e amo até hoje, irmão Francisco Martins. Ele é neto do Francisco Martins. Aí eu disse, meu filho, vem cá. Ela tá sem namorado, e você tá sem namorada. Começa a conversar aqui. Começaram a conversar. 1 ano e meio depois eu estava fazendo o casamento deles. Caramba. E são felizes, casaram. Um ano e meio depois? 1 ano e meio depois estavam casados. Vai ter que usar essa Então, forma, Ribeiro. Pastor, eu tenho 50 a gente tem que incentivar. Verdade. Tem que incentivar. Tem que rolar a bola. Porque às vezes um é mais tímido do que o outro. Um é mais tímido. Por exemplo, os meus filhos. Os meus filhos, eles todos dois casaram e conheceram a minha filha conheceu o missionário Jorge Sarmento através de internet. Site de namoro de evangélico. É evangélico. E o Marcos também. O meu filho. Ela lá em Natal e o meu filho e o meu genro, que era de Rondônia. Caramba. Então se gostaram. Então hoje você tem que usar todos os recursos do mundo moderno. Verdade. Hoje no mundo moderno não é? Agora, tem que tomar cuidado, porque às vezes tem que ser um site, um trabalho bem feito, né? De site gospel. Vou pesquisar aqui o aplicativo. Baixar aqui no meu. de namoro legal, não é? E o senhor atua, pastor, nas redes sociais? O senhor tá antenado, o senhor tem o telefone lá, conecta os aplicativos? Eu tenho todos os aplicativos, conecto, vejo. Eu tenho que começar. Eu acho que eu tenho que começar uma coisa que eu tenho vontade de montar um estúdio na igreja para gravar muita coisa em internet. Que não custa tamo muito. Tamo junto, pastor. Conta com a gente. Ó, o Jefinho, entra aí, Jefinho, pode entrar. Jefinho, traz uma água, pastor. Jefinho é o cara. Vamos lá, pastor. Aí o senhor tem que tá querendo montar esse estúdio, mas qual é o objetivo desse estúdio? É para fazer vinhetas, para fazer... E talvez no futuro ter a nossa rádio, né? Ah, legal. A rádio. Uma rádio web da web. E possivelmente uma TV web, vendo os conteúdos, evoluindo os porque conteúdos. a gente já tem um canal que é bem potente, né? O nosso canal, a gente tem a estrutura que a gente tem em Monte Oreb não é para qualquer igreja, né? Eu venho de emissoras de TV e não perde nada para qualquer outro canal. A Monte Oreb hoje tem condição de produzir qualquer conteúdo musical. Sim. As bandas são muito boas. Tá com o Jefinho, que é guitarrista lá, toca lá. E todos os cantores passam por lá, né, pastor? Nós temos muitos cantores que passaram pela igreja e tal. A igreja é Deus me deu um dom de descobrir talentos. Eu olho às vezes, por exemplo, só nesses últimos 3 ou 4 anos eu descobri 4 grandes talentos. Aí eu vejo tanto da igreja como fora da igreja. E vou usando. Vou dando oportunidade. Eu gosto de dizer que eu sou um pastor que dá oportunidade. Isso é verdade. O camarada crescer. E dá liberdade também, né, Dá pastor? liberdade. Tem que dar oportunidade, dá liberdade. Não adianta dar oportunidade, não Nós dar aqui liberdade. somos Nós testemunha frutos lá, disso, lá da mídia, que a gente Isso é sempre tem a verdade. liberdade para fazer. E quando leva para o senhor está sempre disposto a ouvir, a tentar fazer, a tentar adquirir os equipamentos. Hoje a Batista Monte Oreb conta com grua, conta com Steadicam, conta com um monte de equipamentos que não se vê em grandes produtoras, né, pastor? Não se vê, a gente tem... Nós estamos investindo. Nós investimos muito mesmo nessa área daí, porque a igreja, ela tendo condições, ela tem que investir. Verdade. Investir pesado mesmo, porque senão ela fica para trás. Eu vou contar uma experiência para vocês. Sim. Quando veio a pandemia, que começou forte em março de 2020, por a igreja já estar com
um básico bom, nós não tivemos tantas dificuldades que tiveram muitas igrejas. Sim. Que em cima da hora tiveram que fazer culto online. Sim. Porque nós já Verdade. tínhamos bom material. Verdade. Já tinha. E já. aquilo foi um grande sinal para as igrejas para que melhorasse. Aí nós começamos a investir mais pesado ainda. Percebi. Mais Que pesado bom. ainda. Verdade. Por quê? A Igreja de Cristo, ela tem que estar antenada com o seu tempo. Sim. Nós temos que viver antenados com o nosso tempo. A igreja que não tiver antenada, ela fica para trás. Verdade. Ela fica no passado. E a igreja tem que olhar para o futuro e trabalhar no presente, para que ela possa crescer em todas as tecnologias que venham facilitar a proclamação do Evangelho. Exatamente, a evolução. né? Isso é verdade. A gente lá, a gente usa todos os meios que a gente pode para estar caminhando nessa evolução. Antigamente era pecado até você assistir televisão, né? Não podia. Houve um tempo, principalmente nas Assembleias de O Deus. senhor viveu isso, né, pastor? Eu não vivi porque eu fui membro de uma igreja batista, mas eu tinha amigos que eles tinham que ter a televisão, eles eram assembleanos, esses irmãos, dentro do guarda-roupa. Escondida. Escondida. E quando o pastor chegava para visitar e a televisão estava ligada, eles levavam a televisão rapidinho para dentro do guarda-roupa para o pastor não ver. Isso é verdade. Isso lá pelos idos de 1975, 76, 77. Rolava exclusão, né, pastor Cia? Rolava. Nós tivemos uma denominação que ela excluía se a pessoa tomasse refrigerante. Sério? Pastor? Só podia tomar suco. É. Ou que suco, ou suco. Uma De geração alguma bem saudável, então, naquela época, né? Porque, pô, Não, mas que suco não é saudável. É, né? não, A biga muito talvez. nótica não pegou que suco, pastor. Aquele Que suco que era suco, terrível. aquilo ali não tem como ser saudável. né? Toda festa de mocidade não tinha refrigerante. Era Porque pecado. refrigerante, não. No mas meio qual é a batista base, era pastor? caro. Qual é a base? Não tinha base nenhuma. 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 Não tinha É legalismo. legalismo. Biblicamente não tinha Bíblica, nada. É legalismo. Como foi legalismo aquele tempo em que se tinha que usar chapéu para ir à igreja, o homem. O hábito. Usar chapéu. Tinha que usar chapéu. Chapéu. Lá Essa pelos rapaziada anos nova não sabe dessa. não dessa- sabe dessas coisas. Já pegou tudo mais fácil, né, pastor? Mais fácil. Então, pastor, outra pergunta polêmica, né, que o pessoal faz. Um exemplo. O senhor é um pastor de uma grande igreja, então, obviamente, tem todo tipo de pessoas e tal, culturas diferentes, coisas diferentes e tal. Se chegar hoje lá na igreja, um casal, agora com essa coisa de legalidade, de leis pra tudo, pra fazer, de repente, um casamento homoafetivo, como é que funciona isso? É uma dúvida que eu já bem aqui, já rolou tivemos aqui. esses questionamentos e o senhor, como nosso pastor, pode explicar melhor. Nós temos que entender que nós podemos fazer tudo desde que não confronte a palavra de Deus. Uma pessoa que esteja numa relação homoafetiva tem que ser respeitada. Eu carrego essa ideia comigo. Eu respeito, porque é uma decisão dela, ou deles, ou delas, não é? Apesar da Bíblia falar que homem e mulher Deus criou. Uhum. Se, por exemplo, vier uma pessoa assistir o culto que seja um casal desse, eu não vou falar nada, vou tratar com todo o respeito. Agora, eu não posso realizar matrimônio, porque não é que contradiz a minha denominação, Sim. contradiz as escrituras. Entendeu? Entendi. Aí é que está o ponto. Não é uma afronta à igreja, Sim. mas é uma afronta à palavra de Deus. É diferente de Coca-Cola, né? É porque tem valores que não tem negociação, né, pastor? São valores inegociáveis e tá aí um que não tem como. Você falou uma coisa boa, muito boa. O que é? Existem valores que são dogmáticos, Sim. inflexíveis. E existem valores que são flexíveis. Os valores culturais são flexíveis. Por exemplo, roupa é cultural. Roupa é cultural. Sim. Não é verdade? Verdade. Tomar Coca-Cola ou tomar que suco é cultural. Agora, a questão de união homoafetiva
não é? Pessoas de mesmo sexo não é cultural, é dogmático na Bíblia. Sim. É dogmático, a Bíblia é dogmática. Como a Bíblia é dogmática contra as relações antes do casamento, que a gente chama de fornicação, não é? Sim. Como a Bíblia é dogmática quanto a falar mentira, quanto a Bíblia é dogmática quanto ao pecado da glutonaria, quanto a Bíblia é dogmática contra vários princípios. Quais são os princípios que são dogmáticos? 10 mandamentos, Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, e 10 mandamentos, Êxodo 20. São dogmáticos, inflexíveis. São princípios, crenças e valores inflexíveis. Mas as outras que não são valores. Por exemplo, aquele tipo de roupa a burca, que era usada no tempo de Jesus as mulheres. Por acaso ela vai ter que ser trazida para a igreja de hoje? Puxa, Lógico que não. Não tem como, né? Então é cultural. A barba, né? Que... A barba também. Tem igreja aí que cria casos se os membros podem ou não usar barba. Isso é questão pessoal. É pessoal, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com doutrina, né? Não tem nada a ver com doutrina, tem nada a ver com o gosto da pessoa. Corte de cabelo, não é? Tem esse corte de cabelo novo. Lá na igreja tem jovens de cabelo vermelho, cabelo azul. Pode botar o cabelo da cor que quiser. Isso não incomoda o senhor, não, pastor? Não incomoda nem um pouco. O pessoal falar o que incomoda é a vida espiritual dele. Sim. Isso é que incomoda. Eu quero que ele tenha uma vida. Eu quero que ele tenha uma experiência transformadora, gerada pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra, que vai transformar a vida dele e vai torná-lo uma nova criatura. Agora, se ele usa cabelo preto, cabelo marrom, cabelo azul, cabelo vermelho, isso aí é besteira. Pastor, vou pintar meu cabelo de rosa. Tá liberado. Aí vai ficar difícil de arrumar namorado, né, pastor? Aliás, eu tô dando o Rodrigo a maior força, ela não vai querer me atrapalhar, né? Ela não vai querer trabalhar a minha estratégia. E, pastor, já tem bastante coisas novas na Monte Oreb. Tem algum projeto futuro, alguma coisa que o senhor deseja fazer, mudança na igreja? Dá para crescer mais do que já cresceu? Já, a nossa igreja precisa crescer mais. Eu estou agora com um foco muito grande em empreendedorismo. Eu quero criar na igreja 1000 empresários. Legal. 1000 microempresários. Seja ele dono de colégio, dono de salão, dono de carrocinha de pipoca, eu quero criar empresários em todos os setores. Por exemplo, vocês aqui, eu quero que vocês se transformem uma microempresa nesta área, para vocês crescerem. Porque ninguém cresce grande. Eu aprendi uma frase com o Cláudio Duarte, que ele diz assim: a única coisa que cresce, que nasce grande é monstro. Não é? Verdade. Então tem que começar pequeno. Vocês estão começando hoje aqui, por que não ter uma rádio web, uma TV web? Sim. E entrar forte na área de produção. A gente gospel, tem... Fala aí, Miguel. Faz começar o pastor. Até porque, né? Não, nós temos a nossa rádio web já. Um aplicativo do Raiz Gospel para iOS, né, para iPhone, aplicativo para o Android, já estamos com site, né, tá crescendo, né, pastor? Rádio 24 horas. A gente não partiu sem a presença do senhor, a gente precisava do senhor aqui como nosso pastor, como nosso líder, para dar esse start aqui, partir com a gente, entendeu? Mas tem muita coisa bacana e tem a da Batista Monte Oreb que a gente vai montar também lá e vai dar toda a estrutura para funcionar. Pode contar com a gente. O que eu ia falar é que hoje em dia, nessa pandemia, o que mais cresceu o número foi de pessoas criando o seu próprio negócio, né? E aí é bonito ver que a igreja tá agora, tipo assim, vamos dar esse impulso, né? E funciona quando, pastor, esse culto? Funciona toda segunda, terça-feira do mês. Toda segunda, terça-feira. Precisa se inscrever alguma coisa? A pessoa pode ir lá? Não, vai lá. Você que quer entrar nesse mundo de empresariado, não é? Esse mês agora nós vamos ter o pastor Djalma Pinho. Djalma Pinho. Ele tem doutorado na Universidade da Flórida, nessa área. E ele vai falar sobre a questão de empreendimento na área do reino de Deus. Como se tornar um empreendedor na área do reino de Deus, você tendo compromisso com Deus e entrar nessa área de empreendimento.
No outro mês, no mês de setembro, vai falar na nossa igreja o jovem mais rico do Brasil. Ele tem 39 anos, a conta dele tem 3 bilhões de reais. Nossa. E ele começou há 20 anos atrás com pouco dinheiro. E ele vai estar lá na igreja, pastor? Ele vai estar na igreja. Eu não posso falar o nome dele, porque ele vai estar com a segurança dele. Não, porque hoje e ele tem 20 Sim. empresas. Nossa. Ele vai estar com o staff de segurança dele, ele vai falar na igreja. E é Caramba. até perigoso também, né? Pra segurança dele. Para a segurança dele. E falando em empresa, né? Cadê o Jefinho? Chama o Jefinho aí pra falar do... Ô, Jefinho, cadê? Cadê o Jefinho? Ele tá, desceu. Desceu. Pede pra ele subir aí. Pra falar aqui do negócio, o pastor tá sempre apoiando aqui. A gente tem um exemplo aqui do nosso amigo Jefinho. Chama ele aí, chama o Jefinho aí, Jefinho. Foi lá embaixo? Tá, daqui a pouco pede pra ele subir pra falar da empresa dele, que o pastor é um exemplo lá que tem apoiado todas as empresas da igreja, todos os empresários. E esse projeto aí, o pessoal de casa quiser comparecer lá, toda segunda, terça-feira, né, pastor? Segunda, terça-feira do mês. Esse mês vai ser dia 10. Dia 10, cai dia 10. Dia 10 de agosto. De Vai agosto. estar falando de Djalma Pinho, que é pastor, mas ele vai falar sobre empreendimento. Beleza. E ele é esse que o senhor falou que é o mais rico? Não. Não, ele Esse não. vai vir em Não, não setembro. pode falar. Ah, nome, tá. Não Deus. pode. Vai vir em Outro. setembro. Eu não Só vou falar o nome e tal. Não, agora deu uma. Não pode falar o nome a depois. a memória não tá tão boa assim. Então, os próximos projetos, um dos projetos é esse, de crescer como Crescer empresário. na área de empreendedorismo, a gente fazer eu tenho uma ideia de fazer um colégio na igreja, não é? Bacana. Fazer um colégio na igreja. E tem pretensão de crescer a igreja? Porque, assim, eu tenho reparado que a Batista Monte Oreb, ela tem a Batista Monte Oreb da Barra, né, que está lá funcionando muito bem já há muitos anos. Mas o senhor também já teve algumas outras Batista Monte Oreb, mas o senhor não pretende, assim, abrir mais filiais, essas coisas? Pretendo sim. Daqui a uns 2 anos eu vou começar a abrir. Voltar a abrir. Só que num modelo diferente. Num modelo diferente. Eu tentei fazer isso há 6 ou 7 anos atrás e não deu certo. Eu tive que retroceder. Então agora eu vou ter um outro modelo de filiais. Entendi. Vou ter um modelo diferente, não é? Entendi. E a gente também vê que o senhor também tem uma visão muito empreendedora, né, pastor? O senhor atua nessa área na vida secular também? Eu atuo nessa área na vida secular, não é? Sim. Quando aconteceu a igreja em 1993, eu pedi autorização à igreja, a igreja permitiu que eu tivesse uma segunda atividade. Hoje eu gasto muito pouco tempo, produzo muito mais. Eu ia perguntar isso, pastor, como é que porque assim, sua rotina na igreja, o senhor tá sempre lá direto. Muito atuante. Bem atuante. Não, e sem falar que o pastor, ele disponibiliza o contato dele na igreja. Ele mesmo fala, tá aqui, ó. Eu ia falar isso, pastor. Quem quiser, Todo tá WhatsApp. aqui. Meu pastor é bem povão, sabe, galera? Tipo assim, eu fiz uma vez um vídeo, e aí eu falei assim, gente, o que vocês acham que o pastor Paulo gosta de comer, o prato preferido? O pessoal, não, eu acho que é camarão, aí outro dizia, acho que é uma bolonhesa. Aí o pastor deu a resposta, meu prato preferido é ovo com feijão, né, pastor? É isso aí. Como é que é essa rotina, pastor? Acontece o seguinte, tempo você tem que arranjar. Por exemplo, a nossa igreja hoje tem quase 9 mil membros. Todo mundo tem meu número no WhatsApp. 9 mil membros? 9 mil membros. Então, muita gente. todo mundo tem o meu WhatsApp. Eles mandam para mim, o WhatsApp é fácil responder. Caramba. Porque quando eu não consigo responder, por exemplo, hoje, você veja só, bate de tudo para eu ajudar. Uma irmã, o filho ia fazer um curso nos Estados Unidos e foi cancelado, não foi aceito o visto dele. Então ela conversou comigo depois do culto. Eu vou mandar um pessoal especialista que eu conheço do Rio de Janeiro, para ajudar essa irmã. Legal. Aí a gente ajuda. Aí o fulano está com outro problema. Aí a gente vai ajudando, mandando pessoas que eu tenho de amigos para ajudar aquela pessoa. Vai aí vai intermediando. ajudando. Legal. Hoje de manhã também, um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, já tenho tempo de aposentar, mas é difícil resolver. Só que eu disse, não é não. Eu tenho um advogado que trata disso. Aí eu estou mandando ele procurar esse advogado. Então é coisa rápida. E você no WhatsApp passa o telefone e ele vai lá.
Caramba, e resolve. legal. É um pastor Entendeu? moderno, né? É um É pastor Tem super, que, super tem moderno. que, você Bom, tem isso que aí a ganhar gente é tempo. testemunha, né? Isso é verdade. Aí você tem que ganhar tempo. Outra coisa, negócios, depende. Depende. Quem aplica em bolsa, quem aplica em criptomoeda, quem aplica em derivativos, é pessoa que com o celular você faz isso hoje. É verdade. Você não precisa ter um É escritório verdade. montado para fazer isso. E o senhor utiliza, pastor, esses aplicativos? Eu tenho os aplicativos de negócio, todos eles eu tenho. Caramba. Todos É, eles ele é aplicativos de pastor. negócio. Você tem para investir em mercado de criptomoeda, para investir em mercado de bolsa de valor. Criptomoeda, pastor? É, O criptomoeda. senhor trabalha também, né? Também trabalho. Ganha-se É dinheiro muito em moderno. tudo. É muito moderno, gente. Caramba. Eu nem sei que é. Você quer moeda digital, né, É pastor? moeda. Eu não... Por exemplo, esse rapaz que vem na igreja, ele tem um banco em que ele criou um robô diferenciado em algoritmo. Então, essa foi a causa dele ter ganho tanto dinheiro. Legal. E nesse robô que ele criou, então, por exemplo, eu aplico uma parte, eu não aplico tudo, porque você não deve aplicar toda. Existe uma máxima em administração que diz o seguinte: não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Caramba. Aí você tem que aplicar um pouco em derivativos, um pouco em bolsa, um pouco em criptomoeda, um pouco em ouro, entendeu? Entendi. Por exemplo, quando um padrão cai, de negócio cai, o outro levanta. Entendi. Porque, por exemplo, o dólar. Você tem que estudar também momento político. Eu já ganhei muito dinheiro estudando momento político. Por exemplo, quando o PT, no tempo do Lula, estava concorrendo à eleição, um ano antes eu comecei a me dolarizar. Comprei fundo cambial. Nossa. Fundo cambial. É. Fundo Aí você cambial. vai comprando fundo cambial. Aí o Lula, quando ele venceu a eleição, estava lá em cima. Aí eu vendi. Vendi na alta. Eu comprei na baixa, vendi na alta. Quando ele começou a governar, o governo dele foi em economia foi um governo muito controlado, o primeiro governo do Lula. Aí o fundo cambial foi caindo, mas eu já tinha vendido na alta. Entendi. Tudo você tem que Mas ter o um senhor time. estudou isso, pastor? Chegou. Eu sou autodidata, eu Caramba. estudo na legal. minha casa. Sério? Autodidata. E o senhor acompanha lá no YouTube, os vídeos? Eu leio por dia 2 jornais, um jornal de negócio e outro jornal tradicional, e acompanho em vários aplicativos, em vários sites de negócio. Ô, pastor, você assiste TV, pastor? Você assiste filme, série? Só tem alguma coisa que o senhor gosta? Porque... Não Netflix. gosto. Netflix. Netflix. O senhor gosta? Gosta? Eu gosto de Netflix. Aliás, Sério? O que o senhor assiste, pastor? Vai, com Olha, curiosidade agora. os meus Nossa, filmes quem já são quer meio saber agora? violentos. Ah, é, pastor? São meio violentos. Eu gosto de filme assim. De ação. De ação, muita ação. Ação. Eu gosto de Missão Impossível. Ah. Eu gosto daquele negócio de. Não, você pastor, tá na... Noviça Rebelde. Nada disso. Isso é coisa pra mulher. Isso é perfumaria. Já viu Velozes e Furiosos novos, não, pastor? Não vi ainda não. Mas tô pra ver, eu gosto. Eu acho que carro é bacana. Eu né? vi. É Só gosta de muita Marvel mentira, também? né? Como sempre. Por exemplo, ontem eu assisti um filme de uma série, não vou dizer o nome, porque ele é muito violento, mas eu gosto. Ah, é? Eu assisti um filme. Depois você me fala. A pastora. Quero saber. A pastora briga, não gosta? Não, ela não gosta. Quando ela vai assistir, eu digo, esse filme você não gosta. É. Ela gosta de filme Noviça Rebelde, Água com Açúcar, Mulheres, é mulher. série da Netflix. Na pandemia, nós assistimos, durante uma semana, uma série, acho que a série possuía 16 capítulos. Nós assistimos, ficávamos até 3 horas da manhã assistindo filme. Caramba. Maratonava, né? Maratona violenta. Ei, Mas foi a época da pandemia, né? Dava, Pode, ninguém pode, podia, pode. Nada ninguém melhor, podia né? sair. Pode. Ninguém podia sair. É Isso é mesmo? bom. Né? Tá à frente do tempo dele, velho. E música, pastor? Eu nunca vi o senhor cantar. Não, hoje eu vi ele dançar. Ele Dança. Domingo Mas domingo eu vi ele cantar dançando. Eu mas cantar não- eu gosto mais de dançar. É. Cantar eu gosto não. mais de dançar. Não, Agora cantar eu não canto muito, não. A pastora Marilé canta muito mais do que eu. Canta. Não, a Ela pastora sempre- Marilé é ela, regente, né? ela foi regente, ela cantou na Lírica. igreja, Isso. né? E tal.
Mas eu não, eu gosto mais é de dançar. Dançar. Sempre. Gostar de dança? Eu antes de me converter, eu era Dançarino? frequentador de baile. Eita, seresta, esse negócio. Não, seresta não, baile. No Baile meu tempo, mesmo? Baile. Era baile de juventude. Ah, é? Mas era interessante. Era muito, apesar de o povo não ser evangélico, mas eram bailes assim, muito família. Ah. Eram orquestras, conjuntos. Baile com Não é? orquestra? Orquestra. Baile Orquestra Tabajara. Tabajara. Isso é tempo da turma do reumatismo. Mas antigamente, mesmo não sendo cristão, as pessoas tinham, né, um comportamento diferente hoje. Hoje até na internet tá ruim de assistir muita... Às vezes a gente gosta muito de podcast, né? A gente gosta de ver lá as entrevistas do pessoal, mas tá difícil de você assistir com a família. Todo dia a gente estava aqui assistindo, é muito palavrão, é bebida, é droga. E aí a gente tá vindo exatamente com essa proposta nova, pastor, a gente aprendeu lá na Monte Oreb como ovelha, tratar isso de uma maneira moderna, nova, inovadora, mas com uma linguagem cristã, num comportamento de propagar o evangelho, né? Falar uma coisa que a família possa assistir. Isso que o pastor falou é importante. Que antigamente até quem não era evangélico tinha essa postura, né, pastor? E hoje tá tudo muito complicado. Hoje está muito complicado. A gente tem que tomar muito cuidado nos ambientes onde a gente vai. Exatamente. Até hoje você ir num restaurante, você tem que saber como é que é aquele restaurante, que até hoje isso se torna desagradável. Exatamente. Né? Aqui em Campo Grande, graças a Deus, ainda não chegamos a esse tempo. Mas em outros lugares da cidade do Rio de Janeiro, tem lugares que não é muito aprazível para um cristão ir, porque realmente o ambiente não é bom. Pode ter a melhor comida. Pode ter a melhor comida do mundo. E o pastor falou em empresários, em investir. Tá aqui um exemplo aqui. Fala aí, Jefinho. Chega pra cá. Entra aí, Jefinho. Aí, vamos falar da Julius aqui, ó, o pessoal que tem apoiado a gente. O pastor gosta desse docinho aí, desse bolo aí, pastor. Eu engordo comendo isso. O pastor sempre tá apoiando lá. Fala aí, Jefinho, um pouquinho. Fala no microfone da Biga aí mesmo, que a gente tá improvisado. E aí, gente, tudo bem? Então, eu e minha noiva, né? Estou fazendo nosso casamento em novembro. A gente tá aí, ó. Finalmente, né, pastor? Vai casar. Finalmente, dia 19 de novembro. Eu Marca já na agenda sei, aí. eu soube. Então, a gente começou a fazer isso aqui no meio da pandemia, para começar a gerar uma renda extra, e a partir disso a gente começou a... Bora pra cima. Começou e como é que tá, Jefinho? Qual a pretensão onde vocês estão? Então, a pretensão disso tudo é a gente conseguir... A princípio era só mais uma diversão. A gente começou junto com uma amiga e tal. Era só diversão, que a Juliana gosta de cozinhar pra caramba. Tantas vezes a Miguel também já esteve lá, a gente fazia na cozinha, vamos cozinhar não sei o que hoje, a gente cozinhava. E aí, a partir disso, a gente viu que era legal empreender em relação a isso. A gente começou a estudar, eu estou estudando mais a relação do empreendedorismo mesmo. Tá aprendendo com o pastor Paulo? Aprendendo com o pastor Paulo direto, tem que sugar. O pastor Paulo bota você lá no público que eu já vi lá. Não, esse aqui pra mim é o meu mentor 01. É. O que eu preciso saber, eu vou lá, Vai entro lá nas e- redes sociais, procuro saber sobre como é que funciona. Pastor, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? E vamos pra cima. E divulga o Instagram então de você, pessoal, entra lá. Meu Instagram, ele tá até aqui. Então, pastor, esse aqui é do senhor. Ah, e vai dar pastor? Também. Aí, pastor. Opa, muito obrigado. Ele quer ver se Esse tornar foi o Paulão de beijinho novo. que eu gosto. Só não deixa a pastora Mariléia saber, tá? Não deixa, não. Esse é o de beijinho. É fitness. É fitness, esse é fitness. É É fitness. fitness. Ou fatness, que deixa. Então, esse é o de beijinho. A gente tem diversos outros sabores. Tem de Nutella, Nico, geleia de morango. O Instagram é @Giulias Confeitaria, com G. Giulias, Giulias Confeitaria. Só seguir lá, gente, que a gente tá... Beleza, Aí, então. E o Tá, tamo pessoal lá de casa come demais de Nutella. É mesmo? Preferido Ah, o da Nutella eu minha- gosto é. também. Nutella lá em casa tem... Então, pastor, voltando aqui o nosso... Já fizemos jabazinho aí do Jefinho. O pessoal da Julius aí, quiser entrar no Instagram, dá aquela força lá. E aí a gente tem essa coisa do empreendedorismo lá na igreja, dos empresários, né? Tu tem alguma dúvida em relação a isso aí, Biga? Tem alguma coisa para falar sobre essa questão dos empresários lá da igreja? Mais alguma pergunta? Pô. Quer ficar rica? Como é que é? Eu vou seguir. quero ficar rica, pastor. Como é que eu faço? Tem uma oração especial lá? Vai pra Não poder existe receber? oração. Prosperidade não existe segredo e não existe oração de transferência de riqueza. Tem que estar dentro do propósito de Deus e você tem que juntar algumas coisas. Primeiro, você precisa pedir uma revelação de Deus de um negócio que esteja dentro do propósito de Deus para a tua vida. Segundo,
trabalhar. Exato. Ninguém, não existe esse negócio de vença Isso aí. sem fazer O força. próprio Jesus chamou os trabalhadores, né? É, lógico. Não existe isso, vencer sem fazer força. Tem Não que é? trabalhar. O Tem segredo que trabalhar. Ah, O segredo tem que trabalhar. tem que trabalhar, Miguel, não tem jeito. Olha, eu tô lendo muito essa semana a vida de Davi. Você veja que Davi, ele era o irmão, o filho de Jessé mais desprezado. Ele estava lá no meio da malhada das ovelhas. Ser cuidador de ovelhas, naquele tempo, era um trabalho de baixo valor. Mas ele estava lá. E ele começou a crescer. Naquele trabalho ele começou a crescer. Ele enfrentou o urso, enfrentou o leão, depois derrubou o Golias, depois ele foi escolhido por Deus para ser rei. Muita gente pensa que ele foi ungido rei, no outro dia estava lá. Não, meu querido. Ele esperou mais do que 14 anos para tomar o lugar 14 de... anos. mais do que 14 anos. E trabalhando, perseguido por Saul, violentamente por Saul. Não é? E nós temos aí, Davi foi um dos homens mais ricos do mundo, foi Davi. Cara. Davi foi um dos homens mais ricos. Tanto é que o homem mais rico que já existiu foi Salomão. Salomão foi o homem mais sábio e mais rico. Ele conseguiu riqueza com a sabedoria que ele possuía. Então ele não trabalhou, pastor. A Abigail não quer, Salomão? ela não quer trabalhar, pastor. Ela não quer trabalhar. Não existe isso. Não tem fórmula mágica, né, pastor? E, pastor, como é que faz para se tornar membro da Batista Monte Oreb? Você tem que ir lá na igreja e pagar uma ficha que nós temos lá na secretaria, ou lá com algum líder, preencher a ficha, aí vão pedir os documentos, você faz uma entrevista e se torna membro da igreja, não tem nada complicado. É só ir direto lá e fazer a fichinha. É. Por que eu perguntei? Simples. Porque tem muita gente que fala que é membro da Monte Oreb, mas nunca fez nada. A Monte Oreb tem um monte de membro É, membro fake, né? fantasma, né? Eu conheci gente que às vezes tá lá meio É afastado. porque já sente de casa. É, se sente de casa, pra que é você muito bem ver. recebido lá. Exatamente. Não é. E aí acaba se tornando um membro fake, Já né? sente casa. Membro fantasma. Agora nós estamos acabando com isso, que nós vamos fazer um recadastramento. Ah, isso aí que é a pergunta. Vamos fazer um recadastramento, todo mundo vai ter que tirar foto, Legal. vamos botar várias mesinhas com computador Maneiro. e com Cara, aí, tá vendo? pessoal. É muito moderno. É muito Isso. coisa. Aí vai tirar foto para você fazer a carteirinha. Então. Aí vai se tornar melhor. E tem aquelas câmeras agora de reconhecimento facial, ver a frequência do nós O que o senhor acha disso? Acha isso válido? não? O dono disso no Brasil, aliás, é um amigo que eu tenho. Ele trouxe essa tecnologia de Israel. Ele tem sociedade com uma empresa israelense. Nos grandes shoppings do Rio já estão usando isso. Aeroporto também, né? pastor? Aeroporto também, câmera de reconhecimento facial. Tanto é que no aeroporto, se um camarada for procurado pela polícia no Brasil e entrar no aeroporto, a segurança do aeroporto faz a leitura, já chama o pessoal e... E o senhor pretende botar Eu isso? pretendo sim. Cara, Mas para legal. isso eu tenho que fazer primeiro o recadastramento e tirar a foto de todo mundo. Entendi. Para saber a câmera, fazer a leitura da Muito leitura legal, facial, não é? Muito legal. Porque assim, a gente sabe que às vezes rola muita resistência em tecnologia na igreja. Eu lembro que quando começaram a usar máquina de cartão de crédito na igreja, muita gente não entendeu. Né? E às vezes você quer dizimar, dependendo Sim. do valor do dízimo, você levar Você nem, tem, isso. nem anda com dinheiro. Levar Hoje isso é em tudo espécie. cartão. Hoje em dia já ficou mais comum porque todo mundo usa cartão para tudo. Facilita. Vai comprar um sorvete e leva o É, cartão. leva o cartão. Dinheiro em espécie, a tendência dele é desaparecer. Exatamente. Pelo seguinte, primeiro, você vê a revolução que está havendo, o banco virtual. Exatamente. Banco virtual você não paga taxa bancária, você não paga qualquer conta aí, você paga 80, 90 reais para ter uma Exatamente. conta no banco. Banco virtual você não paga. Outra coisa, a tendência mundial é daqui a 10 anos, você vai fazer todas as transações suas através de criptomoeda.
O teu ativo vai ser criptomoeda. Tem que Você estudar vai já pagar. disso aí. É, tem Tem que Por que saber exemplo, mais, agora senão mesmo. tô ferrado. Agora mesmo, eu tenho minhas criptomoedas. Se eu viajar para os Estados Unidos, eu resolvo meus problemas lá, não com dinheiro, com dólar, Ah, com é? criptomoeda. Eu pago. Lá já tem um sistema. Precisa de dólar, não. Não precisa de dólar. Então, isso tudo aí vai facilitar. E o Pix já tá ajudando, né, pastor? O Pix, hoje a igreja caiu violentamente o uso de dinheiro em espécie, porque hoje quase ninguém usa dinheiro em espécie. É tudo Pix e transferência bancária e Cielo, cartão. Exatamente. Até para tomar um sorvetinho ali na esquina. Hoje já tem os vendedores ambulantes, já usam máquina de cartão. Uma vez uma criança foi me vender um bombom pra mim, eu falei, pô, tô sem dinheiro aqui, irmão. Não, tia, aceita cartão. Aceita, Caramba. aceita cartão. Maquininha. Exatamente. E a Monte Oreb tá muito à frente. Muito à de frente. mais uma inovação da Monte Oreb. Eu estou querendo colocar brevemente na igreja um tipo de um totem. É. Esse totem vai ter uma máquina especial e você vai lá, em vez de você, na hora do culto, antes do culto, você vai no totem, põe o seu cartão e ali naquele totem você dizima. Maneiro, Direto. Maneiro. Que Direto. legal. Pastor, o senhor podia lançar um curso, né, o senhor tem muita ideia, muita coisa É, boa. então aí botar esse totem para funcionar, né? É, beleza. Botar esse totem para funcionar, que isso vai facilitar. Vai ser Já bem legal. facilita, mas vai facilitar mais. Vai ser bem legal. E, pastor, voltando aqui rapidinho só. E a pandemia, como é que foi lá na igreja? O pessoal reclamou muito que algumas igrejas tiveram que parar. Monte Oreb foi uma igreja bem diferenciada nisso aí, porque nós paramos mais, março, abril, maio. Quando abriu, o primeiro culto que houve, presencial depois da pandemia, que foi o ano passado, eu não me lembro agora qual foi o mês em que nós voltamos ao culto presencial. Eu até me perdi nas datas. Ficou meio... Ficou meio coisa. Eu não lembro. sei qual foi o mês, se foi junho ou julho, eu que lembro. voltou, não é? Aí nós voltamos com muita dificuldade presencial, mas aí foi crescendo. Hoje está normal. Hoje já tá. Já está normal. Primeiro porque todo mundo acima de 38 anos já se vacinou no município do Rio de Janeiro. Verdade. E a tendência é, em setembro, nós termos todo mundo até 18 anos vacinado. Glória a Deus. Aí vai começar a vacinar de 18 a 12. Sim. Eu acho que no mês de outubro, todo mundo de 12 anos para cima vai estar vacinado. Eu não vejo a hora, tomei né? minha Eu primeira não vejo a hora. dosezinha Eu não lá. tomei ainda não. Mas o senhor não deixou de atuar, né, pastor? Não, o senhor estava normal, sempre, eu lembro que o senhor estava nas normal. pregações, estava no... A igreja funcionou online com todos os cultos, manteve os mesmos pregadores nos cultos, tudo online. Nós criamos a ceia online. Eu lembro. A ceia muito legal. online. O pessoal vinha na igreja para apanhar, não é? Kit, né? É o kit ceia. E tudo normal. Nada, tudo normal. Não alterou nada, né, pastor? Não alterou nada. Não alterou Beleza. nada. Mais alguma pergunta para o nosso pastor, Miguel? Aproveita que... O quê? Da pergunta? Mais o quê? Pastor. Já foi o senhor dança, né? Senhor carioca. Já foi o nosso... Pastor, o senhor falou sobre essa questão aos 19 anos, o senhor teve essa sua crise existencial, né? É uma coisa que a gente tá vivendo muito hoje, né? Muito jovem, entrando nessa crise, né? Como é que a igreja entra, né, nesse ambiente, né? Como é que a gente pode mudar esse quadro, né, com essas pessoas que a gente... Porque é um convívio que a gente vê em casa, no colégio, faculdade, trabalho... né? Hoje o jovem ele não só tem a crise existencial, mas ele tem uma crise muito violenta, que chama-se crise de identidade. Verdade. A igreja precisa auxiliar, pregar sobre... Outra coisa que está havendo hoje, eu vejo entre os jovens, principalmente o jovem universitário. Ele está bem na igreja espiritualmente. Quando ele entra numa universidade, principalmente se for pública, ele recebe um avalanche tão grande de informações que contraditam a palavra, e muitas das vezes ele se perde nesse caminho aí. Eu acho que a igreja, eu estou abrindo muito meus olhos para isso.
para isso, para o jovem universitário, aquele jovem que tem uma preparação melhor. Qual é a resposta como igreja que nós temos que dar a ele? É porque é muita dúvida que surge, É muita nessa, dúvida, muita coisa que... muita dúvida, né? Em todas as áreas. Mas a Igreja Batista Monte Oreb, eu tenho visto lá que tem um trabalho muito legal com os jovens, muito bacana. O jovem que quer frequentar a Batista Monte Oreb, eu sou testemunha disso. Tem todas as áreas lá disponíveis. Isso aí. Tem aqueles meninos do Soltinho, como é que é o nome do... A Embaixada. A Embaixada. A Embaixada. Muito Tem a legal. EBD também, As EBDs lá são todas segmentadas, cada um com um público específico. Isso Com aí, uma uma faixa e etária. aí o cara tem realmente ali aquilo para a idade dele, pro momento dele, pro estudo dele. E eu vejo que o senhor também incentiva a galera muito a estudar, né, pastor? Lá tem teologia, tem tudo. Tem um curso teológico, não é? O pastor Jazz é que lidera. E nós temos que criar módulos de interesse. Isso aí. Sobre identidade, sobre a área política, Boa. sobre história. Tudo isso tem que tirar módulos de interesse. Isso que eu ia falar. A pessoa, em vez de ir para EBD, para ficar estudando aquelas lições... Não pode beijar na boca. Aquela coisa toda. Aí ela vai e escolhe um módulo. Eu quero fazer um módulo político. Como que o cristão, o jovem cristão, deve se portar no mundo político? Maneiro. Legal. Como o jovem cristão deve lidar com a questão da ideologia de gênero? Como o jovem cristão deve lidar com a sua identidade como cristão? Entendeu? Então, fazer módulos e ajudar com esses módulos, que vai preparar a gente para isso. E agora, pastor, uma pergunta assim, mais específica. Eu vejo que o senhor sempre é voltado para a área política, o senhor entende muito bem disso. O cristão tem que, de certa forma, estar também inteirado com a política, que é o que rege a gente aí. Mas a pergunta assim, que eu sempre faço, a gente sempre discute também aqui nos nossos off, o cristão pode ser de esquerda, a ideologia esquerda? Qual a opinião do senhor em relação a isso? A política? Já que o senhor é tão antenado na política, esclarece pra gente aí. Acontece o seguinte, eu acho que todos os extremos são perigosos, não é só a esquerda, não. A ultradireita também é perigosa. Certo. Quem no mundo representou a ultradireita? O fascismo, o nazismo, entendeu? São políticas nacionalistas de extrema direita. É perniciosa. Toda extrema direita é perniciosa. Como também é pernicioso aquele de extrema esquerda. Então, na verdade, maoísta, são os extremos, é isso? São os extremos. Maoísta, não é? O camarada que prega contra a igreja, contra os princípios da palavra de Deus. Você sabe que a extrema esquerda, ela quer desconstruir a família. Desconstruir a família. A intenção dela é a desconstrução da família. Vai totalmente contra a Bíblia. Vai totalmente contra a Bíblia. Então, nós somos contra isso. Agora, o homem é um ser pensante. E o senhor incentiva os jovens a estar atuando na política? Eu incentivo, lógico. Nós temos que ter jovens na política que vão defender lá nossos princípios. Nós temos que incentivar na igreja. Eu gostaria muito de ter um jovem na igreja que se candidatasse. Nós tivemos na última eleição um jovem que se candidatou. O Fernando. Tá. Fernando se candidatou a vereador. Mas não se elegeu, não? Não. Entendi. Mas aí o senhor incentiva para que defenda as pautas lógico, pautas que tenha princípios, né? Eu disse para ele, Fernando, não adianta você ser uma pessoa lá que conhece de Deus, tem uma experiência com Deus e não defender os princípios que você crê. É verdade, não é? É verdade. Isso é verdade. Pastor, tem mais alguma coisa, Biga? Não? Não. Eu sei que o senhor é super, hiper ocupado. Quero agradecer que o senhor se disponibilizou. A gente aqui está começando um podcast, somos membros lá da Monte Oreb, Ovelha da Monte Oreb, e a gente falou, não abrimos mão de chamar o pastor Paulo para vir aqui, cortar a fitinha simbólica para a inauguração. A gente tinha outros contatos, o pessoal... Não, primeiro o pastor Paulo. E eu mandei um WhatsApp pro senhor já prontamente lá, tô aí com vocês. E a gente agradece mesmo de coração, sinceramente. E a gente pede para que o senhor, obviamente, cubra a gente com as coberturas espirituais que a gente precisa.
E a gente vai começar nessa caminhada aí e agradecer de coração essa disponibilidade do senhor aí de vir aqui, dar uma E força eu pra quero deixar uma palavra profética. Amém. Eu declaro em nome de Jesus, na autoridade como ministro do Evangelho, Amém. que o podcast Raiz Gospel Amém. é uma bênção, será Amém. mais Isso um aí. instrumento de Deus para levar as nossas crenças, valores e princípios do Evangelho. E, aliás, vocês falam mesmo, o nome raiz, nós Isso, somos crentes de raiz. Exatamente. Crente de raiz é aquele que crê no poder do Espírito Santo e na infabilidade da palavra de Deus. Amém, pastor, amém. E a gente tem, assim, até pessoas que não são evangélicas, que têm ajudado muito a gente aí, o pessoal da Neo ID, né? O Laurindo, que tem dado uma Isso aí, força pra gente aí. Muito obrigado, Laurindo. A gente Neo criou ID. um estúdio aqui tecnológico, as câmeras robotizadas. Hoje eu sou o primeiro convidado nosso que a gente traz, então estamos aprendendo aqui a mexer. É muito computadores, um monte Rodrigo de ali coisa. tô só ouvindo aqui o Rodrigo aqui, ó. É porque a gente está com uma nova ideia, pastor. Como o senhor ensinou a gente sempre tentar inovar, a gente está tentando inovar, fazer uma coisa diferente com os podcasts. Geralmente tem aquela suíte, né, lá atrás, o pessoal controlando e tal. E aqui não, aqui é tudo comandado por aqui, né? A gente tem aqui uma mesa de áudio, uma mesa de vídeo aqui que a Neo ID mandou pra gente, as câmeras robóticas que não precisam operadores, não tem operador aqui dentro, é só nós. E aí a gente está aprendendo a lidar com isso, muita gente tem abençoado a gente, agradecer aí o Laurindo da Neo ID que deu essa força aí pra gente, fez a gente botar essa tecnologia toda aqui no estúdio que a gente ainda tá aprendendo a lidar. Pastor, consideração final do senhor, obrigado aí pela presença Pastor. do senhor, fique à vontade aí. A minha palavra de carinho, desejando que vocês se tornem cada dia mais poderosos nas mãos do Senhor e usem toda essa tecnologia para a honra e glória do nome de Jesus. E vocês, como queridas ovelhas, Deus os abençoe também, a você, Rodrigo, Amém, obrigado, pastor. a Abigail e a toda a equipe aqui. Beleza, pastor. Muito obrigado aí pela presença do senhor. E vamos esperar o senhor de volta aqui Com outro certeza. dia. Amém. Com mais calma pra gente bater um papo melhor. Mais perguntas também. Mais perguntas dessas aí Polêmicas, da briga aí. Vamos fazer aí uns temas. Beleza. Show. E vamos fazer a rádio, o podcast lá da igreja também. Isso aí. Obrigado aí, gente. Obrigado. Valeu Tchau, pela tchau. audiência aí. Curte aí, compartilha, manda aquele like maneiro aí, envia pro pessoal pra gente poder crescer aí no YouTube e se tornar relevante. Obrigadão, gente. Valeu, um abraço. Fui.